Eu sou o Wilfred Gadelha, roteirista do documentário Pesado, que som é esse que vem de Pernambuco, e autor do livro Pesado, Origem e Consolidação do Metal em Pernambuco, e você está assistindo ao canal Cultura Metal. Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Você está no canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E se porventura você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente à vontade. Também deixe o seu apoio no Instagram. E o canal Cultura Metal está expandindo seus territórios. Você já viu aqui no canal entrevistas com bandas, resenhas de álbuns e indicações. Agora nós iremos expandir os territórios entrevistando jornalistas, escritores, roteiristas, produtores de festival e toda a gama de personagens que compõem o rock e o metal nacional. E o nosso primeiro entrevistado neste sentido é o Wilfred Gadelha, que é o escritor e roteirista desse documentário aqui. Pesado, que som é esse que vem de Pernambuco? E em nome do canal Cultura Metal, eu gostaria de agradecer ao Wilfred Gadelha, que gentilmente concedeu essa entrevista ao canal. Além do DVD documentário Pesado, ele também escreveu o livro Pesado. Então, sem mais delongas, vamos à entrevista com o Wilfred Gadelha, sempre buscando um conteúdo de qualidade para vocês. Valeu! Olá pessoal, eu sou o Wilfred Gadelha, e respondendo essa pergunta aí de um breve histórico meu como roteirista, meu primeiro trabalho como roteirista foi justamente no filme, no documentário Pesado, que som esse que fez em Pernambuco. Eu tinha vindo de uma experiência como jornalista de impresso, né? Trabalhei muito tempo no Jornal do Comércio, no Diário de Pernambuco aqui, escrevendo sobre heavy metal, e foi a partir daí que me veio essa ideia de trabalhar com roteiro. E depois disso eu já trabalhei como roteirista e diretor de uma série de documentários que está em produção. Ainda, né, já filmamos, mas ainda faltam algumas coisas para terminarem. Chama Nova Cuba, o Nordeste em Tempos de Guerra Fria, uma produção da Jaraguá Produções. A gente está no aguardo da liberação de mais recursos financeiros do governo federal para poder finalizar esse trabalho. E também tenho trabalhado bastante como roteirista de ficção em projetos que estão em desenvolvimento. E aí são projetos que eu nem posso falar muito porque ainda foram escritos editais e ainda estão sendo avaliados, né? Mas eu trabalhei com documentários, trabalho ainda também, e estou investindo agora na carreira de ficção. Estou trabalhando agora com ficção. A cena metal de Pernambuco ela é muito variada, muito rica, assim, no sentido de você ter um panorama que vai desde o final dos anos 70, com as bandas mais pesadas, mas que ainda não eram heavy metal, até esses dias de hoje, onde a gente tem uma variação muito grande de estilos, etc. Mas a cena hoje em dia ela está sobrevivendo, quer dizer, nesse momento agora de pandemia está complicado, mas a gente tem muito bandas ativas e interessantes, então sempre lançando material, tanto as mais antigas como Decomposed God e Malkuth, que são mais extremos, né? Como o Terra Prima, Caravelos, também, que são bandas que trabalham numa linha mais do heavy metal melódico, do power metal, até o death metal extremo, com o Confounded, o Infectus,
bandas bem interessantes, Infested Blood, a gente não pode deixar de falar nela. E o Cangaço e Hate Embrace, que são bandas que trabalham com a mistura, né, de ritmos regionais com música extrema. E tem uma variedade, como eu tenho dito, e reforço essa questão, de bandas novas surgindo, do grind ao hard rock, e é uma cena bastante variada e bem rica. Pesado, na verdade, ele é um filme sobre gente que gosta de heavy metal. Então, é interessante porque muita gente que não tem nada a ver com heavy metal, nada a ver com som pesado, vê o filme e gosta do filme. Porque a gente está contando histórias de pessoas, histórias apaixonadas, histórias engraçadas, histórias tristes, sobre pessoas que curtem um tipo de som que a maioria das pessoas não curte. Então é essa quebra de preconceito, de estigma que a gente buscou mostrar no filme. Então, assim, o público gostou muito assim, do filme, tem gostado. Nós lotamos várias salas de cinemas aqui nas exibições em festivais que aconteceram aqui em Pernambuco, no Cinema São Luís, que é uma casa clássica assim, do Recife, histórica, no centro da cidade, lotou. Posso até falar melhor isso na próxima pergunta, mas é isso. E assim, o filme foi muito bem recebido, foi exibido na Globo, daqui de Pernambuco, na Rede Globo Nordeste, também foi exibido na TV Pernambuco, e é impressionante, muitas vezes as pessoas me encontram na rua e falam, pô, Wilfred, viu o filme, pô, tava passando, liguei a TV, tava passando, tal, e ele não teve uma exibição comercial, ele teve exibições em festivais específicos, estreou, como eu disse anteriormente, em outubro de 2017, na mostra Play the Movie, que faz parte de um festival chamado Noir, Cocktail Molotov, que não é de heavy metal, né? Depois a gente participou de várias outras exibições, eu posso destacar da Mimo, que é um festival grande, internacional, né, que aconteceu, mas que nasceu aqui em Olinda, Pernambuco, e foi aí que foi exibido, né, na Mimo, 2 dias, 2 sessões, casa lotada. Uma mostra chamada Sacoleja, que a gente participou, que é uma mostra de filmes independentes, e a gente, como eu falei na pergunta anterior, nós lotamos as 997 cadeiras, assentos do Cine São Luís, que fica no centro do Recife, é um dos poucos, o único cinema de rua que a gente tem aqui ainda no Recife. E a gente também passou em São Paulo, no Inédit, que é um festival de documentários musicais internacional, também teve uma boa recepção. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no evento produzido pelo pessoal do Witch Hammer, né, de Casito, um alô pro pessoal de Minas Gerais, tem uma conexão muito, muito boa entre as cenas de Pernambuco e de Minas. E também fizemos um caminho interessante aqui nos festivais dentro do estado. Mostra Pajeú, a Mostra Canavial, e o Festival de Cinema de Caruaru, onde o filme recebeu a menção honrosa de melhor filme, né? De melhor filme. A gente concorreu com... Quem ganhou o título foi o Amores de Chumbo, que é um filme da diretora Tuca Siqueira, e a gente recebeu a menção honrosa. Isso deixou a gente bastante feliz, porque Caruaru está muito no filme, e a cena do interior realmente aqui é muito forte. Bem, velho, as dificuldades maiores assim para a produção do documentário, basicamente, é todo um caminho que se tem para se poder ter acesso aos recursos do Fundo de Cultura daqui de Pernambuco. É um documentário que recebeu recurso estatal aqui do governo do estado, através do Fundo Cultura. E toda uma lógica que a gente tem de burocracia, da questão da prestação de contas, do recebimento dessas parcelas, enfim, isso é uma parte bem complicada. Com relação ao filme em si, talvez a maior dificuldade foi justamente decorrente disso. Pelo fato de nós termos uma verba de produção apertada, a gente teve que
fazer muitas escolhas, né? Eu digo a gente, eu como roteirista, e Léo Crivellari, que foi o diretor, e a produção da Jaraguá Produções, a gente teve que fazer algumas escolhas na lista de entrevistados, no número de viagens que faríamos, né? E de diárias, já que o pessoal que trabalha com audiovisual, os técnicos, né? O diretor de fotografia, Mariano Maestre, o editor, André Farcar, enfim, como um todo, eles trabalham de uma maneira diferente, assim, eles trabalham com base de diárias, então a gente teve que fazer realmente um escravo de Jó, assim, sair colocando pessoas que são importantes para a cena daqui de Pernambuco para falarem no mesmo dia e etc. Viagens que fizemos a cidades como Caruaru e Surubim, que são cidades aqui do interior que são bem importantes, tem cenas bastante vigorosas, Caruaru principalmente, pelo fato, né, de ter sido o local onde Andreas Kisser estreou como guitarrista do Sepultura em 30 de maio de 87. Tá ali atrás o pôster do filme, aliás, o pôster do show. E justamente isso, assim, né? Depois nós passamos 9 meses para editar o filme, para montá-lo, e estreamos em outubro de 2017. Ele saiu em DVD agora, no começo do ano, tá à venda por aí também. Podem falar comigo se quiserem, e a gente consegue o DVD. E em breve a gente tá colocando ele no YouTube para que todo mundo possa ver. Eu costumo dizer que, eu não sei se a palavra certa é união. Eu acho mais em agregar interesses. E há interesses realmente comuns entre os vários subgêneros, entre os estados e etc. Então eu tenho visto hoje em dia que a cena está se aproximando mais por conta de entender essa questão da dificuldade que existe na produção de shows, na produção de turnês. E isso faz com que quanto mais você se junte, mais fácil fica, né, para as coisas acontecerem. Então tem sido mais costumeiro a gente ver bandas do sul, do sudeste vindo para cá e vice-versa, né? Naquele sistema de turnês tocando. A gente tem um problema aqui no Brasil que eu acho, pelo menos aqui no Nordeste e na maioria do país, que é a falta de um circuito. A ausência de um circuito. Isso eu corroboro o que disse Paulo André Moraes, que é do Festival Abril pro Rock daqui de Pernambuco, e ele fala isso exatamente. Falta um circuito de casas em que as bandas possam tocar. Mas fora isso, o que eu tenho percebido é que a cena está mais unida. A gente tem visto, por exemplo, muita gente participando do álbum de outro. Isso é uma maneira de estar mais unido, né? Ou citando bandas, ou usando as camisas, né? O merchandising, fazendo a divulgação. Nisso as redes sociais têm ajudado bastante. Eu não vejo que haja desunião. Eu acho que às vezes falta um pouco mais de agregar os interesses em comum do que uma desunião propriamente dita. Caramba, 5 bandas só, velho. 5 bandas internacionais. A minha banda predileta chama The Haunted. É a banda dos caras que foram do At The Gates, ainda são, né? E é uma banda sueca que eu gosto muito. Tipo, ela tá acima, assim, das coisas que eu uso. Iron Maiden, que é o básico, né? Pô, quem não gosta de Iron Maiden? Eu comecei ouvindo Iron Maiden. E eu gosto muito do The Mist e do Chacal, bandas brasileiras, e coincidentemente ambas tiveram ou tem, né, Vladimir Korg de Minas como vocalista, mas eu também gosto do Chacal sem Korg nos vocais, né? E para fechar, vou citar uma banda pernambucana que eu gosto muito, que poucas pessoas conhecem, está no nosso filme, chama Fire Worshippers. É uma banda que existiu entre 84 e 93 e foi a primeira banda que eu vi tocando, e até hoje eu gosto bastante dessa banda. Ela é realmente diferenciada para os padrões. Se tivesse tido talvez uma divulgação maior na época, tivesse alcançado uma coisa, um local melhor, digamos, no panteão das bandas do metal nacional.
Tanto o livro quanto o filme, como o DVD pesado, eles podem ser adquiridos comigo via rede social, tantas redes sociais do livro e do filme, no Facebook e no Instagram, no Twitter também, ou nas minhas redes sociais. Pode falar comigo e é fácil de fazer, custa barato, R$50, já com frete incluído, se for o livro ou o DVD, e se forem os dois juntos, custa R$80. Então, realmente é um material rico. No livro, por exemplo, a gente tem uma questão de QR Codes, que eu achei uma ideia maravilhosa da editora CEP, né? Porque assim, essa é a segunda edição do livro. A primeira edição esgotou em 2 meses, em 2014. Então essa é a segunda edição, que saiu em 2018 pela CEP, a editora daqui de Pernambuco. E a gente tem em cada capítulo um QR Code, onde você está lendo o capítulo e você clica no QR Code e você vai ouvir uma música que tem a ver com o capítulo, né? Então, assim, são trabalhos bem cuidados, profissionais, porque a gente é do underground, mas não significa que a gente é amador. Isso é importante a gente refletir, né? Ser underground não é ser amador. A gente pode ser muito, sim, profissional dentro da cena underground. E também, quem quiser, pode acessar o site da CEP, e também com os nossos parceiros do lançamento do DVD, que é a Yo Poison Records e a Oliver Discos, que foi a galera que ajudou, além da galera que ajudou no crowdfunding. When you make the choice, you're way back to the door. Keep a look forward, try to find. Sobre documentários, eu sou um cara que gosta muito de documentário musical. Mas como eu falei na primeira pergunta lá sobre a minha carreira como roteirista, eu também estou dirigindo. E aí eu estou dirigindo uma série de documentários já sobre o Nordeste dos anos 60, né? Então, assim, eu me interesso pela história do Brasil, eu me interesso pela história do Nordeste, pela história da minha cidade, porque eu acho que quando a gente conta a história da gente, a história do nosso local, da nossa aldeia, né, a gente chega longe, porque as coisas são muito similares, parecidas, as ideias, os sofrimentos e as dores, e as alegrias também, e as conquistas são similares no íntimo de cada um. Eu tenho trabalhado mais ultimamente na produção, escrevendo roteiros de ficção. Esses roteiros estão em desenvolvimento, não posso citá-los ainda diretamente, exatamente como eu falei anteriormente, porque são projetos ainda em andamento, né? Ainda estão sendo analisados, etc. Mas eu tenho sim a intenção de trabalhar com documentários ainda. Aí eu falo isso, seja ele um documentário visual, do audiovisual, quanto um livro, né? Então eu tenho algumas ideias de livro que já estão colocadas, assim, já estão bem adiantadas até certo momento, e também ideias para documentários. Há, inclusive, uma ideia que a gente já apresentou em alguns momentos e que estamos perseguindo isso, para que a gente consiga fazer uma série de documentários sobre o heavy metal no Brasil. Isso falta. A história tem um documentário, o Brasil Heavy Metal, mas eu acho que a história do heavy metal no Brasil é muito mais rica e a gente precisa mostrar essas coisas, esse detalhamento das subcenas e das cenas que ficaram mais afastadas, por exemplo, do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? Tem muita coisa, a gente pode esquecer o Choque, uma das primeiras bandas do Brasil, que é de João Pessoa, o Stress, lá do Pará também, né? E toda uma cena riquíssima que existe aqui no Nordeste e que, por falta de condições, de recursos financeiros, ela às vezes é ignorada, e essa é uma coisa que eu acho que é interessante, revelar as coisas que estão escondidas. Rapaz, o CD vinil que me apresentou o rock metal, eu posso falar dois, assim, um disco que mudou a minha vida, eu costumo dizer que é o Cabeça do Dinossauro do Titãs. Eu vi quando foi lançado, em 86, de moleque, e isso me preparou para o que viria na sequência, que foi o Iron Maiden. O primeiro disco de heavy metal que eu ouvi foi o Power Slave, do Iron Maiden, e eu enlouqueci pelo som, tanto é que eu ouvi esses aí 9 vezes. Eu até brinco dizendo que existe a síndrome da segunda música. Eu nem gosto muito de 2 Minutes to Midnight, porque ela veio na sequência de esses high. E o último CD vinil que eu comprei, eu não sou desses caras muito vinil maníacos, eu não tenho toca-disco e também estou nesse momento sem toca-CD. Então o último CD que eu comprei foi o CD do Realidade Coberta. Na verdade eu nem comprei, eu recebi e ganhei, porque eu participei do disco também, do Realidade Encoberta, que é uma banda de crossover aqui de Pernambuco,
fundado em 88, que lançou o ano passado, um disco chamado Não Vivamos Mais Como Escravos. Eu recomendo esse disco, é um disco muito bom. Bem, só me resta agradecer pelo espaço que você está dando, Zé Antônio, para a gente aí no Cultura Metal, para a cena de Pernambuco. Eu acho que quanto mais espaços como esse intercâmbio, essa interligação entre as mídias, entre as cenas, ela ganhe mais vigor, né? Os canais de YouTube, os programas de rádio, os podcasts, os perfis de memorabilia, de memória, de registro, isso é muito rico, isso é muito bom, porque só aprendendo como começou, ou como entendendo o percurso do que a gente vive hoje, a gente vai entender, né? Eu acho que isso é primordial, acho que isso é essencial num momento, inclusive, como esse. A gente só vai compreender a história atual se a gente compreender o que veio antes, até para que as tragédias não se repitam. É isso, muito obrigado e até a próxima.